Oi. A primeira peça que nós iremos movimentar vai ser a torre. A primeira peça que nós recebemos, não é? Bem, a torre se movimenta pelas colunas e pelas fileiras. Vamos retornar com a torre aqui. Lembrando que ela sempre se movimenta em uma direção de cada vez. Então, se ela vai pela fileira ou coluna, ela para. Quando ela for tomar um movimento em outro sentido, já tem que ser a próxima jogada. Certo? Vamos trazer ela para cá. A outra peça que nós iremos mexer em seguida vai ser o cavalo. O cavalo tem um movimento complexo. Vamos lembrar, o cavalo pode pular por outras peças, certo? Então, vamos colocar aqui o cavalo. Ele se mexe 1, 2, 3 casas, mas não em linha reta. Ele vai 1, 2, dobra a esquina. Ou para a esquerda, ou para a direita. Entendeu? Ele forma um L. É isso aí, o cavalo forma um L. Também pode fazer o L deitado, que a gente chama, né? Que é ir, por exemplo, aqui. 1, 2, 3. E fazer a curva diretamente. Está bem? Vamos voltar com o cavalo. Aqui. 1, 2, 3. Um L. Lembra o formato da cabeça do cavalo. A próxima peça é o bispo. Vamos tirar essas peças do lado porque o bispo tem uma movimentação complexa. Ele se move pelas diagonais, ou um X. Faz lembrar a Igreja Católica, né? O crucifixo, enfim. É muito importante porque essa peça era uma peça dedicada à igreja. Né? Nós vimos isso nas perguntas lá atrás. O bispo se movimenta pelas diagonais. Quantas casas ele tiver oportunidade, se não tiver outra peça no meio do caminho. Pode se movimentar por outra diagonal, por aqui, por exemplo. Detalhe, se o bispo está nas casas brancas, ele sempre vai se movimentar pelas diagonais brancas. Se ele estivesse nas casas pretas, somente pelas diagonais pretas. Certo? Esse é o bispo. Vamos colocar aqui no lugar de novo. Reposicionar as nossas peças. A dama e o rei. Muito bem. Agora nós vamos ver os movimentos da dama. Novamente vamos tirar aqui as nossas pecinhas para deixar isso bem mais didático. Vamos botar a peça bem aqui no centro, né, a dama. Por quê? Porque a dama pode se mexer para todas as direções. O movimento dela combina os movimentos do bispo e os da torre. Por isso que ela é uma peça muito valiosa. Vamos lá. Ela pode se deslocar por coluna, por fileira, na diagonal branca. E se ela mudar de casa, na diagonal preta também. Ou seja, é uma peça muito versátil. Ela consegue mudar o seu padrão de movimento em relação às outras do tabuleiro. Por isso que é tão valiosa. E por isso que fica ao lado do rei. E aí nós temos o rei. Vamos colocar aqui do lado da dama. Diferente da rainha, ele não se movimenta com tantas casas de amplitude. Ele também faz um padrão. Vamos colocar a rainha de lado. Pelas fileiras. Pelas colunas. Pelas diagonais. Mas uma casa apenas de cada vez. Então o rei se mexe. E ficou uma casa. Ou pela lateral. E ficou uma casa. Ou pela diagonal. E ficou uma casa. É o mesmo padrão de movimento da rainha, mas com menor amplitude. Por que é que o rei é tão importante, mesmo não sendo uma peça tão forte, né, em movimentação como a rainha? Porque no momento em que você perde o seu rei no jogo, você perde o jogo. No momento que você captura o rei do seu adversário, você ganha o jogo. Ou seja, a peça que decide o jogo, a peça decisiva, é o rei. É por isso que ele é a peça mais importante do tabuleiro. Certo? Bem, nós reproduzimos aqui então os movimentos. E para vocês aí em casa, a tarefinha vai ser bem simples.